Glória a Deus, né? Acredito que assim como eu, você também está feliz pela oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor, né? Para adorar, para agradecer a Deus por esse momento, né? Por mais uma vez relembrar a morte e o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. A Shirley aqui, querida, ela falou muitas das vezes aqui em cima sobre o sangue de Jesus. E o louvor também falou do sangue de Jesus. E para você ver como o Espírito de Deus ele confirma as coisas, as palavras, a obra dele. A ministração hoje que o Senhor colocou no meu coração foi sobre o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus que transforma nossas vidas, que nos liberta, que nos dá vitória, que nos limpa, que nos purifica de todo o pecado. Queridos, quando Jesus na cruz se entregou, se lançou ali pelos nossos pecados, Jesus ele poderia muito bem sair de lá, voar, falar, eu não quero mais. Se você for lá em Mateus, quando Jesus está lá dentro do Getsêmani, Jesus faz uma oração a Deus, e ele diz assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim. Queridos, ali era um momento crucial ali na vida, na nossa vida como cristão, na nossa vida como humanidade, em todo o planeta. Porque ali havia uma decisão de Jesus. Porque se não tivesse cruz, se não tivesse morte, não teria perdão, não teria remissão de pecados, não teria a sua e a minha vitória. Hoje nós não estaríamos aqui adorando ao Senhor, orando a Ele, não. Mas Jesus, por Ele ter tanto amor, como a Shirley também falou aqui, a Shirley já ministrou quase todo o culto aqui. Jesus, por Ele ter tanto amor, Ele se entregou de maneira, como a Bíblia diz que Ele foi como cordeiro. Ele foi insultado a largar a cruz. Ele foi insultado a deixar a cruz. Mas Jesus, ele vendo que jamais nós conseguiríamos vencer nessa terra sem o seu sacrifício ali na cruz. Então Jesus, ele vem como cordeiro vivo e se entrega ali. Ele vai para a cruz como matador, ele vai sem retroceder. Jesus vai alegre, contente, porque ele vai saber que a morte dele, o sacrifício dele não vai ser em vão. Olhe para você, é só olhar para você, você é o resultado do sangue, do sacrifício de Jesus. Você é o milagre, o resultado do sacrifício de Jesus. Se eu, querido, e você, se Jesus não tivesse entregado, eu e você não estaríamos aqui, não teríamos a oportunidade. Queridos, eu já andei por muitos lugares. Eu já fui um cara, assim, peralta, um cara bagunceiro. Mas eu sofri muito da ausência de Jesus na minha vida. Eu não sei como que você está aqui nesta noite, se você está em cima do muro, se você está firme mesmo com Cristo. O que eu quero te dizer hoje, querido, é que sem Jesus na sua e na minha vida, nós não conseguimos vencer nada. Tem que ter Jesus nas nossas vidas. Sabe, querido, eu já passei por 2 percas na minha vida que eu pensei que eu não ia superar essas coisas. Eu não sei que perca que você já teve, qual vale você já passou, por quantas coisas ruins você já passou, se você já encarou a morte de frente. Eu perdi 2 esposas na minha caminhada. Hoje eu tenho 39 anos, sou jovem ainda. Tenho 39 anos, já perdi 2 esposas. Queridos, nesse tempo eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus. Então eu sofria muito com a ausência dele. Mas um certo dia alguém pagou um preço por mim. Ele falou, olha, Jesus, ele cura. Jesus, ele liberta. Jesus, ele... Querido, eu tinha uma ferida na minha alma, eu era um cara triste. E sabe o que me alegrava? Pinga.
Era o que me dava alegria. Uma alegria passageira. Até que um dia, um doido lá em Porto Velho começou a orar por mim, e ele ia na nossa casa. E aí chegava lá, nós estávamos lá debaixo de um pé de engazeira, tomando pinga, tomando cachaça. Eu falei, esse cara tá doido. Mas só que ele tinha Deus na vida dele, ele tinha amor na vida dele. E ele não desistiu, ele não parou. Falava, ei, irmão, vai embora para tua casa, velho. Quando eu vi aquele cara, falei, lá vinha aquele cara enjoado. Ele não era pastor, não. Ele era evangelista. Hoje ele é líder de célula lá em Porto Velho. Já ganhou muitas almas para Jesus. Inclusive tem um cara lá que nós ganhamos para Jesus. O nome dele se chama Paulo. Querido, esse cara, ele era um cara viciado na cachaça. Ele era um cara viciado nas drogas. Ele não tinha nada. Sabe aquela passagem que Deus fala que ele pega o necessitado, ele levanta do monturo e ergue, e faz ele sentar na mesa dos príncipes? Esse cara não tinha nada, o Paulo. Aí nós fomos lá, mas esse cara que nos ganhou para Jesus se chama Assuélio, o nome dele. O nome dele é meio complicado, mas é esse o nome dele. Assuélio. Queridos, esse cara orava por nós, foi indo, até que Jesus nos alcançou com a graça dele e misericórdia. Querido, e através, olha só como é que é a obra de Jesus. Quando Jesus se entrega ali na cruz por nós, é para nos trazer vida, é para nos trazer alegria, para nos trazer salvação, para nos trazer vitória. Ei, você não é uma pessoa que veio para dar errado, não. Você veio para dar certo. Você veio para conquistar, você veio para evoluir. Você não é qualquer pessoa, você é filho, filha de Deus. Você foi lavado, você foi comprado, remido com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Queridos, para resumir aqui a história, que eu nem entrei no texto, esse cara hoje ele é líder, o Paulo, hoje ele é líder de célula. Se você olhar para aquele homem, você não reconhece aquele homem que vivia no monturo, jogado nas cinzas. Ele não tinha família, não tinha, sabe, querido, ninguém dava nada pelo aquele cara. As pessoas passavam assim, olha aí o drogado, olha aí o sujo, fedia mesmo, querido. Você sabe quando o cara passou de 2, 3 dias, já começa a cheirar mal. Esse cara vivia nessa vida, uma vida de derrota, mas Deus teve misericórdia da vida dele. Hoje em dia ele é um líder de célula, ele tem as vidas que ele conquistou uma casa, conquistou uma esposa, teve filhos. Deus transformou, querido, a vida dele. O sacrifício de Jesus na cruz é justamente para isso, para nos trazer vitória. Você conhece alguém aqui em realidade que você fala que dali não tem jeito? Para Deus tem jeito, querido. Para Deus tem jeito. Tá bom, vamos entrar no texto aqui em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí em nome de Jesus. Aleluia. Eu nem terminei de contar meu testemunho, né, querido? Mas eu vou tirar um dia só para contar esse testemunho, porque é forte. Minha esposa teve muito coragem de casar comigo. Ela é uma guerreira. Aleluia. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 a seguir. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo essa passagem maravilhosa aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a seguir. Na minha versão diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, olha só isso aqui, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo,
mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Aleluias! Louvado seja Deus. Querido apóstolo Pedro, aqui ele procura a nos orientar, a nós estar sempre relembrando da nossa vida, olhar para trás, da onde Jesus nos tirou. Nós vivíamos em um lamaçal de pecado, nós vivíamos uma vida de derrota, mas a palavra de Deus diz que Ele nos transportou. Como que Jesus Ele nos transportou para o império da sua luz? Com o seu precioso sangue na cruz. Jesus não poderia, ele tinha todo o poder, e como tem hoje sempre, e vai estar sempre sobre o seu lombo o poder de fazer ou não fazer. Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Então aqui ele começa dizendo, sabendo que você não foi comprado com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas você foste resgatado com o sangue precioso de Jesus. Então, quando você tem essa mentalidade, que você traz a sua mentalidade, quando você está passando por tribulações, por lutas, porque crente passa por luta, passa ou não passa? Não é porque você vem para Jesus, aí que você vai ter lutas, porque o inimigo, de todas as maneiras, ele quer que nós percamos, largamos a cruz, abandonemos o caminho da salvação. Então nós passamos por luta, mas quando você estiver passando, lembre-se que você não é qualquer pessoa, você foi lavado, você foi remido com o sangue de Jesus. Então você tem poder, você tem autoridade. Ele diz que nós temos autoridade para pisar na cabeça de Satanás e fregar assim a cara dele. Você tem esse poder. Sabe que nós passamos por tribulações, por luta, nós enfrentamos, porque nós não somos qualquer pessoa. Somos filhos de um Deus vivo, herdeiro de uma promessa, de uma graça que está nos esperando todos os dias. Ei, tem uma coroa preparada para mim e para você. Sabe, quando nós reconhecemos esse sangue, o sacrifício de Jesus na cruz, eu estou dizendo, Senhor, eu estou te aceitando como meu único e suficiente Salvador. Eu estou declarando aos céus que eu sou filho, herdeiro de um trono. Queridos, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, até nosso semblante a gente fica até mais bonito. Olha para você, todo mundo bonitinho, lindo, maravilhoso. Isso é coisa de Deus. Lá no inferno só existe tranqueira, querido. E Deus de maneira nenhuma quer que nós vamos para lá. A palavra de Deus diz que nem o próprio Satanás quer ir para lá. Você imagina. Aí as pessoas elas ficam falando, o inferno é aqui mesmo nessa terra. É não, querido. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus tem autoridade. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva. E a palavra de Deus, ela diz que ela é capaz de discernir a verdade, trazer divisão entre juntas e medulas, porque a medicina não consegue chegar aonde a palavra de Deus consegue chegar. A palavra de Deus penetra como uma espada de dois gumes, mais profundo do nosso coração. Sabe, querido, quando Deus toca, quando Deus fala com você, eu não sei, quando nós viemos para o culto, querido, nós precisamos abrir o nosso coração, não é porque eu não sou pastor, eu prego a palavra de Deus, e às vezes as pessoas pensam assim, eu vou abrir meu coração quando o bispo Macedo vir aqui pregar, ou quando o apóstolo Valdemir, ou tantos homens de Deus que tem por aí. Não, abra o seu, não sou eu, é a palavra de Deus que está sendo ministrada. E o seu coração é a terra que precisa receber a semente de Deus.
E quando você abre o seu coração para receber essa palavra, o seu coração vai tendo quebrantamento, você vai reconhecendo, você vai relembrando do sangue, do sacrifício de Jesus. Aquela cruz, querido, que Jesus carregou, não era só a madeira que era pesada, não. Jesus era um jovem, ele tinha 33 anos, ele poderia carregar aquela cruz. Mas sabe o que pesou naquela cruz? Foi os meus pecados, foi os seus pecados. E não somente o do nosso, mas dos nossos antepassados também. Jesus pagou o nosso passaporte para uma vida eterna. Jesus pagou. Jesus pagou o nosso passaporte. Não só dos nossos, mas também daqueles que viveram antes de Jesus. Aqueles que viveram antes da vinda de Jesus nessa terra. Jesus se sacrificou por eles também. E por essa geração vindoura, pela nossa geração, pela sua geração, pela nossa vida. Então há um sacrifício, querido, de Jesus na cruz. E esse sacrifício, ele nos redime do pecado. A palavra de Deus diz que ele nos limpa, ele nos purifica do pecado. O sangue de Jesus é para relembrar, a ceia é para relembrar o sacrifício de Jesus na cruz. É para você se lembrar que Jesus um dia veio a essa terra com um propósito, não apenas de dizer, eu sou Deus, eu sou o cara. Não. Jesus foi um dos homens mais humildes que essa terra já viu. Jesus foi. Por ele ser rei, por ele ser um homem sem pecado, por ele ser o cordeiro sem mácula, ele não chegou dizendo, olha, eu posso todas as coisas. Quando Caifás chega diante dele e faz, se tu és Cristo, quando o inimigo, Satanás, pega Jesus e transporta para o pináculo do templo, ele fala assim, se tu és Cristo, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordens. Jesus poderia muito bem se jogar de lá. Não carecia anjo, não carecia nada. Porque ele é dono de todas as coisas. O poder está sobre ele. A vida, a saúde, a vitória está sobre ele. E quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, quando nós declaramos que esse sangue de Jesus é válido na minha vida, que eu estou aceitando esse sacrifício, eu estou me submetendo a Deus, eu estou reconhecendo como Ele é meu Senhor, como Ele é o meu Salvador. Nós estamos caminhando, querido, para um lugar chamado céu. Todas quarta, sábado, domingos, os dias que tem culto, nós viemos com o intuito de adorar ao Senhor, porque Jesus nos fez como criatura para adorar o seu nome, engrandecer o nome dele, dizer que ele é maravilhoso, dizer que ele é bom, dizer que sem ele nós não somos nada. Então nós não estamos aqui apenas em um ritual, não. Nós estamos aqui porque Jesus também está aqui, porque o Espírito de Deus também está aqui. Querido, o louvor hoje foi muito forte, a presença de Deus estava poderosa e está poderosa aqui nesta noite. Sabe, se você veio buscar sua cura, sua bênção, abre o seu coração, deixa Jesus falar, não resista à palavra do Senhor, deixa fluir, deixa queimar, deixa a palavra de Deus entrar. Aceite aquilo que Jesus tem para você, porque Jesus tem para nós vitórias, Jesus tem saúde, Jesus tem bênção sobre as nossas vidas. Jesus tem tudo isso, querido. O problema é que muitas vezes nós queremos, quando aparece algum tipo de problema, nós já queremos desistir. E às vezes nós não, por a tribulação às vezes ser tanta, nós não se lembramos do sacrifício de Jesus na cruz. Mas o sacrifício de Jesus foi por nos dar
a chance de ter a salvação eterna. Porque nem todos aceitam o sacrifício de Jesus. Eu não sei se vocês acompanharam, que está surgindo, tem uma igreja, acho que ela já está terminada já, a igreja de Satanás. E a igreja, sabe que cor é vermelha e preta, igual a cor do Flamengo, mas não é do Flamengo não. E a igreja, querido, se você ver, a igreja é lotada de pessoas. É a igreja lotada de pessoas adorando a Satanás. E o negócio lá pega fogo. O negócio lá flui. Então, às vezes, queridos, quando se trata de adoração ao Senhor, nós precisamos ser mais adorar a Deus com mais intensidade. Quem aqui já passou por algum tipo de vale? Levanta a mão. Quem aqui já enfrentou a morte, já passou por leito de hospitais, falando, agora chegou a hora. Aí quando você pensou que já foi a hora, Deus fala, não é a hora. Eu estou te dando vitória, eu estou te dando livramento. Aleluias. É o sangue de Jesus. Quando nós, querido, a nossa adoração tem que ser intensificada. Ser loucos por Cristo. Entregar a nossa vida, deixar queimar no altar do Senhor como sinal de adoração a Ele. Não se prender nesse mundo passageiro. Ei, tudo aqui vai passar. Tudo vai passar. Até a nossa beleza passa. Mas a palavra de Deus não há de passar. Ela permanece. Ela traz vida. Traz alegria. Sabe, quando nós saímos da nossa casa, nós viemos aqui buscar força de Deus, buscar vigor para continuar a semana na batalha, para continuar caminhando em direção à cidade santa, buscar força no poder de Deus, porque a nossa força é fraquinha, nós somos fracos, mas Deus é poderoso. E sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ei, você não nasceu para dar errado, você é vitorioso, você é filho, você é filha de Deus. Tome posse daquilo que Deus tem para você. Deus tem vitória, Deus tem saúde, Deus tem bênção, Deus tem prosperidade para você. Deus tem o melhor para você. E você tem a quem recorrer. Ele diz que, o salmista diz que o nosso socorro vem do alto, vem do Senhor, vem dos céus, aonde Ele está sentado no seu trono de glória, e os seus ouvidos não estão entupidos para Ele não ouvir a nossa voz. Ele está sempre de braços abertos a ouvir a nossa oração, ao nosso clamor. Sabe, em momentos de aflições que nós chegamos mais perto do Senhor, que nós pedimos socorro. Quando está tudo bem, mas quando vem a tribulação, é ao Senhor que nós recorremos, é a Ele que nós recorremos, porque sabemos que existe um Deus nos céus, que existe o Salvador que pode me ajudar na hora das minhas fraquezas, porque Ele diz que é nas fraquezas, nas minhas fraquezas, que Ele entra para me ajudar. Porque se for a minha força, eu vou me vangloriar da minha própria força. Então Ele diz que nas minhas fraquezas Ele entra, e Ele aperfeiçoa, e me dá graça, me dá vitória. Aleluias. O sangue de Jesus possui o poder de nos limpar de toda a impureza. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. O sangue de Cristo entregado ali na cruz purifica-nos de todo o pecado. O sangue de Jesus não apenas nos redime, mas também nos purifica completamente e nos deixa dignos de estar diante do altar do Senhor.
Você vê que a trajetória de Jesus é tão impressionante que Ele próprio, Ele nos tira nossas vestes sujas, Ele tira as manchas das nossas vestes e se sacrifica ali na cruz e coloca sobre nós vestiduras novas. É o poder de Deus sobre as nossas vidas, querido. Eu não sei se você está conseguindo ter. Vocês estão entendendo a mensagem? Amém? O poder, o sangue de Jesus nos purifica. Sabe, a nossa alma às vezes está feridenta por dentro. A nossa alma às vezes ela entristece. E quando a nossa alma entristece, ela coloca para fora o nosso semblante caído, entristecido. Não é verdade? Às vezes nós entristecemos por alguma coisa, nós choramos, se decepcionamos porque nós somos seres humanos. Passamos por tribulações aqui nessa terra, passamos por lutas, desafios para seguir Jesus. Mas entenda uma coisa: cristão passa por desafios. Mas entenda uma coisa, que a vitória é certa na sua vida. Uma coisa é você caminhar com Cristo, a outra coisa é você caminhar sem Ele. Quando você caminha com Cristo, você caminha, cai aqui, levanta acolá, cai aqui, levanta acolá, mas você sabe que no final da estrada você vai ter vitória. Você sabe que no final da jornada você vai ter vitória, porque você caminha com Cristo que é vitorioso. Você caminha com Cristo que jamais perdeu alguma batalha. Aleluias! Sabe, querido, quando nós colocamos o poder do sangue de Jesus na minha vida, eu venço as guerras que sobrevêm na minha vida. Quando você contempla a vitória de Jesus ali na cruz, você está contemplando a sua própria vitória. Quando você olha para a cruz, você está falando: eu sou vitorioso também, porque Ele venceu, eu também vou vencer. Porque Ele diz que eu vou vencer. Então você é vencedor, você não é qualquer pessoa. Talvez hoje você está passando por lutas. As lutas é do cristão, irmão. Mas a vitória no final da estrada é certa, você vai conseguir. Sabe quantos anos você tem orado, você tem batalhado e você olha e: Senhor, eu não aguento mais. Eu não vejo o resultado na minha oração. Olhe para a cruz. Olhe para o poder do sangue de Jesus. Olhe para o sacrifício de Jesus, que a morte dele não foi em vão. Se a vitória ainda não chegou, é porque o tempo ainda não é o tempo de Deus, porque as coisas não é no meu tempo, é no tempo dele. Não é a minha vontade que tem que prevalecer. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho que entender que se vier sobre mim o mal, eu tenho que entender. Se vier a mim o bem, também eu tenho que entender, como Jó diz. Não apenas ser fiel porque eu estou tendo vitória, não. É ser fiel mesmo diante das tribulações. É mesmo vendo o mar fechado e você sabendo que Ele vai agir na hora certa. É isso, caminhar com Deus, querido. É caminhar com Cristo, saber que Ele está ali do teu lado todo dia. É saber que Ele escuta as suas orações e Ele vai atender as suas orações. O poder de Deus nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós não somos super crente. Não somos super crente. Se eu e você está aqui, não é porque nós somos super crente. É porque nós estamos caminhando em um processo de santidade. Porque você e eu estou falando assim: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero Te conhecer mais, eu quero Te buscar mais. Eu quero Te conhecer mais. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ter relacionamento contigo. Quando você vem à igreja, você está falando isso: Senhor, eu quero, eu te busco. E nada vai me parar, porque o Senhor, porque não há nada mais que possa me dar alegria, salvação. Como Pedro diz: para onde eu irei? Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Só Ele tem vitórias, só Ele tem palavras de vida eterna para a minha vida. Só Ele que pode me curar. Sabe, querido, quantas pessoas elas conseguem vencer o câncer?
Sabe, o câncer é uma das maiores doenças que essa terra está vivendo, que pessoas convivem com isso. Mas sabe por que elas conseguem vencer esse mal do Satanás? Porque elas têm fé, elas se colocam diante do poder de Deus. Elas não aceitam, o médico está falando, olha, tu tem tal dia de vida. Ela diz, eu não creio, eu creio no meu Deus. Você tem uma semana para você morrer. Não, eu não creio, eu creio no meu Deus. Eu declaro vitória na minha vida, eu não aceito essa palavra de derrota na minha vida. Esse é o poder de Deus. Aí Deus vem com graça e diz, esse é meu adorador, é esses que eu estou em busca, dos verdadeiros, daqueles que me adoram em espírito e em verdade. Aleluias. É esses que o Senhor está procurando, querido. Pessoas que declarem o nome dele mesmo diante das tribulações. Não importa as circunstâncias, ele continua olhando para os céus. Ele continua adorando, ele continua buscando ao Senhor, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ter vitória na vida dele. Aleluia. Tome posse, querido, do sangue de Jesus na sua vida. Eu vou só enfatizar uma história aqui rapidinho para a gente estar caminhando para o final. Lá em Porto Velho, uma moça, o pastor lá da igreja Nova Aliança, lá da Calama, é uma igreja bastante grande lá, e ele contando esse testemunho que essa jovem teve. Ela trabalhava todos os dias da vida dela, trabalhava no decorrer da semana, né? E chega um dia que você trabalha, mas vai chegando pro final da semana, você vai se cansando. Quinta, sexta, sábado, você já está só o pó da rabiola. Aí essa jovem, que ela disse que ela orava, mas nesse dia ela não orou. Ela sabe o que ela fez? Ela disse assim, Senhor, me cubra com o teu sangue. Essa foi a oração que ela fez. Querido, e ela morava, o pastor disse que ela morava sozinha na casa dela. Aí quando chegou a noite, ela dormiu, adormeceu. Aí quando chegou a noite, o ladrão foi assaltar ela, o bandido foi querer roubar ela, assaltar, fazer um mal a ela. Querido, disse que quando o assaltante entrou na casa dela, que arrombou a janela do quarto dela, ele disse que ele viu um monte de sangue em cima da cama dela. Ele viu um monte de sangue. Aí ele mesmo ligou para a polícia, olha, vem aqui que tem uma mulher ensanguentada, um monte de sangue. E pronto, a polícia foi lá, chegou lá, a mulher dormindo. Sabe o que é isso? O poder de Deus. O sangue de Jesus cobriu ela, salvou ela. Sabe, querido, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós estamos declarando vitória na minha vida. Como o apóstolo Pedro aqui, ele diz que nós não somos salvos por outra coisa, por ouro ou prata. Nada daquilo que você faz vai trazer salvação. O que nos vai trazer salvação é o poder do sangue de Jesus. Esse sangue derramado ali na cruz foi crucial para que eu e você hoje tivesse vida com Ele. Hoje você tem acesso livre ao Senhor. Hoje você pode se ajoelhar aqui e falar, Senhor, eu preciso disso e disso. Ou dizer, Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor me deu. Como foi o teatro ontem? Uma bênção, glória a Deus. Ter o coração grato a Deus por tudo que Ele nos dá. Por tudo mesmo. Às vezes nós temos o nosso coração ingrato. Às vezes nós não reconhecemos. Nós queremos mais. A nossa oração é pedir, é mais. Mas se você for prestar atenção nas orações de Jesus, ele sempre agradecia antes de pedir algo. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não chegou, Lázaro, sai para fora, bora. Não. Senhor, eu ergo as minhas mãos para o céu e te dou graças porque o Senhor sempre me ouves. Essa foi a oração de Jesus. E a palavra de Deus é para quê? Para nos ensinar a orar, a ter um coração grato,
Agradeça pela sua família, agradeça pelos seus filhos, agradeça pelo trabalho, agradeça pelo ministério a qual nós congregamos aqui. Agradeça por essa cadeira que você senta. Querido, hoje eu estava assistindo uma igreja na África, querido, não tem nada. É só no espaço, na terra. Os bancos é uma história de pau para os irmãos sentar. E às vezes nós achamos que a cadeira está dura, eu quero uma cadeira almofadada. Eu quero um banco de veludo. É ter o coração grato. É sempre ter o coração grato a Deus. Quantas e quantas pessoas queriam estar no nosso lugar? Quantas já se foram? E se elas tivessem a oportunidade de voltar, elas fariam diferente. Elas fariam diferente. Mas hoje você tem a oportunidade de se consertar. Eu não sei como está a sua vida diante do Senhor. Eu não sei como anda o seu nível de perdão com o Senhor. Eu não sei como que está realmente a sua vida. Mas hoje, como é culto de Santa Ceia, de nós relembrarmos. Jesus, quando veio nessa terra, o profeta João, ele veio nessa terra preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele veio preparar esse caminho, a mensagem de João era o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então hoje é dia de nós nos arrependermos, é dia de nós agradecermos, é dia de nós liberarmos perdão, é dia de nós sair daqui limpo, pulando nas asas do vento e alegre, como a irmã Idalina colocou aqui, nós sermos alegres com o Senhor, agradecer, ter o coração sempre grato, é saber que mesmo diante de tudo Ele está ali lutando por mim e que nunca desiste de mim. Ele sempre vai estar, pode ter certeza disso. Eu sei o que eu estou falando. Eu não contei o meu testemunho hoje aqui, mas eu vou tirar um dia para me contar. A irmã ali que me cobra ali, ó. Aquela irmã abençoada ali da irmã, não é o nome dela? A esposa do irmão Lício ali, ó. Desde quando nós pastoreava aqui a igreja que ela me cobra esse testemunho, mas vai chegar a hora. Amém? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham tomado posse, querido, dessa palavra. Coloque diante do Senhor a sua vida no altar do Senhor. Se apresente sua casa, sua família. O sangue de Jesus é poderoso. É poderoso para nos salvar, para nos libertar. Nós não tínhamos mais jeito, a terra, o planeta não tinha mais jeito. Era como se tivesse uma doença incurável. E era assim. Qual era essa doença? O pecado. Aí as pessoas, enfatizar aqui, aí os médicos começaram a correr de um lado para o outro. Vamos achar a cura para o pecado, vamos achar isso, tal. E os médicos correm contra o tempo, tal. Vai ali, tira sangue de bode, tal. Tira sangue da vaca, tal. E nada. Aí, vamos lá naquela família, tem um casal lá, tem uma família abençoada, tem um jovem lá. Vamos lá. Aí chegaram lá, tiraram o sangue, fizeram o teste, deu compatível para a doença do pecado. Aí sabe o que fizeram? Pegaram esse menino, levaram para o médico, tiraram o sangue dele. Estou só enfatizando aqui a história, mas presta atenção. Levaram para o médico, tiraram o sangue dele, e esse sangue dele era um antídoto para a cura da humanidade. E qual era esse sangue? O sangue de um inocente chamado Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir ele no nome de Jesus? Ele é digno. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, amém? Vamos partir aqui para a Santa Ceia.